Olá, amigos do canal AgroRussas, mais uma vez aqui, trazendo agora para vocês uma videoaula sobre algo muito interessante, né? Nós vamos relatar o histórico que nós tivemos aqui no meu município agora, em 2003. A gente viveu aqui um surto de raiva, né? Na região. E só lembrando os colegas, né? Sou veterinário, médico veterinário e faço parte da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, DAGRE, né? Do órgão de defesa do nosso estado. Então, como nós somos responsáveis pelo programa de controle de raiva dos herbívoros, então a gente recebeu uma notificação, né, dos animais morrendo na região, e aí a gente começou a acompanhar essas ações de perto, de forma que eu aproveitei a oportunidade e comecei a fazer algumas observações, gravação, para a gente poder relatar isso. Mas como o assunto é extenso, é complexo, então eu resolvi fazer a apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou descrever de forma sucinta as etapas do processo que nós desenvolvemos, né? Já que esse processo ele é padrão praticamente para quem acompanha um caso de raiva. E na parte 2 eu vou relatar os casos clínicos de forma particular, né? Onde eu tenho imagens, eu tenho os vídeos de animais doentes, entendeu? Muita coisa interessante para a gente mostrar na segunda parte do vídeo, né? Mas agora a gente vai só fazer algumas observações, alguns passo a passo diante de um acompanhamento de um caso de raiva. E aí a gente aproveita a oportunidade, né? Mais uma vez, trazer essa informação para vocês, falando sobre surto de raiva em herbívoros russas, abril e maio de 2023. Vamos começar, né, pela cronologia dos casos, né? Bom, a primeira notificação foi no dia 12 de 4 de 2023, né? Aqui está descrito, mas eu vou seguir pela lógica, não vou acompanhar esse roteiro não, já que eu descrevi, mas eu que acompanhei. Então vamos lá. No dia 12, o Alailson lá da Lagoa dos Cavalos me chamou porque estava tendo uma mortalidade dos animais na região dele, né? Segundo ele, todo mundo estava relatando que animais estavam morrendo. Na ocasião, ele me mostrou uma vaca magra, caída, comendo, bebendo. E aí, naquele momento, aquele animal que eu observei, eu percebi que não tinha nenhuma sintomatologia de animal com doença neurológica, né? Estava muito magra, a vaca também estava no estado meio debilitante. E aí eu disse para ele, no momento que eu estava de férias, né? Nesse período, eu estava na minha questão de férias, mas ele podia, qualquer oportunidade, ele podia ligar para mim, caso outro animal viesse adoecer, para a gente acompanhar de perto. Ok, esse animal morreu por 2, 3 dias. E aí, no dia 16, ele me enviou um vídeo, né? No dia 16, já foi a segunda notificação. Ele me enviou um vídeo. Eu tenho esse vídeo, vou apresentar na segunda apresentação. Uma vaca cambaleando, né? Andando e cambaleando, perdendo o controle do trem posterior. Quando eu vi o vídeo, eu achei algo esquisito. Na época, eu estava em Fortaleza e eu disse para ele que assim que eu chegasse em Russas, eu iria à propriedade dele. Voltei na segunda-feira à noite, terça-feira eu fui na propriedade do Laís. Cheguei lá, ele me mostrou essa vaca que estava cambaleando no chão. A vaca estava caída, decúbito external, não estava comendo, não estava bebendo, estava com leve tremor de cabeça, pescoço, principalmente pescoço, né? E algumas mioponias, principalmente na musculatura cervical. Me mostrou também uma ovelha, né, que segundo ele estava tocado. E essa ovelha, esse animal, eu cheguei perto, eu tocava ela saía andando, quando andava, cambaleava, caía. Eu botava ela em pé, ela andava, cambaleava e caía. Também achei esquisito, né? Aquelas duas situações. Bom, naquele momento, e aí conversando com ele me relatando que estava sendo comum, né? A mortalidade de animais, perguntei se tinha história de animais sendo espolhados, não sei, ele me falou que constantemente
estava observando animais com esse quadro de espoliação. Nessa mesma data, ele me falou que tinha um primo dele que tinha uma égua que estava doente. Essa égua ficava bem pertinho da casa dele, né? A égua estava caída no chão e não se levantava. Aí eu fui com ele até onde estava essa égua. Quando cheguei, a égua já estava no chão, estava depois do lateral, já não mexia o trem posterior, só o anterior, né? Estava só pedalando o trem posterior. Dia anterior, o veterinário tinha dado lá, tinha feito a medicação para esse animal. E aí, quando eu vi o sintoma da égua, acompanhado ao fato dele dizer que constantemente os animais dele estavam sendo espolhados, então eu saí dali já com quase uma certeza que havia possibilidade de estar tendo a raiva circulando naquela região, porque eu estava diante de um bovino e uma égua. Juro para vocês que naquele momento o ovino ficou distante, mas o bovino, a sintomatologia para mim, quando eu vi a situação da égua, eu fiquei, bom, tem coisa aqui. Aí vamos aguardar os acontecimentos. Na ocasião aí, eu já passei nesse momento, passei no pedido de associação da comunidade, Augusto Cavalo, e orientei ele que reunisse os produtores e todo mundo vacinasse os animais contra a raiva, porque poderiam estar diante de um surto de raiva na região, né? Bom, aí no dia 20, né? Dia 20, volta da tarde, morre a ovelha e a vaca. Mesmo dia. Aí eu vou até a comunidade, na ocasião, e faço a coleta do material da ovelha e da vaca. Eu aproveito, passo lá na égua. A égua que quando eu vi a primeira vez estava mexendo os pés, estava só com o movimento dos membros anterior, nesse momento já não mexia o trem posterior, já não mexia o trem anterior, não tinha sensibilidade nem no membro anterior nem posterior, com bruxismo, entendeu? E praticamente só respirando. Isso foi na quinta, né? Foi dia 20. Eu digo, rapaz, não tem como não. Essa égua aqui tem tudo para ser um animal raivoso. Aí, na quinta, né? Aí, no próximo dia, né? Ó, dia 21, logo após a coleta do material da ovelha e da vaca, o Flávio Matus me liga dizendo que tem um bezerro, que também estava doente, né? Aí eu vou lá no Flávio, olhar esse bezerro, passo pela égua. A égua estava só viva, né? Não tinha tido muita variação de um dia para o outro, não, né? Esse bezerro estava lá solto no meio do mato, né? Com acesso difícil. E a gente foi até lá, com dificuldade até chegar perto. E quando eu cheguei e vi o bezerro com sintoma de decúbito lateral, estava com contrações musculares involuntárias, hipersensibilidade a qualquer som externo. Então, eu vi ali uma coisa bem característica de uma doença neurológica. E aí, como a gente não tinha, eu não queria perder aquele material, porque para mim era importante a gente saber se se tratava, eu botei esse bezerro no carro, né, na carroceria do carro, levei lá para a propriedade do meu pai, deixei lá, porque eu sabia onde ele estava, ia morrer, ninguém ia tomar conhecimento, ia perder o prazo e a gente ia ficar difícil colher o material, né? Nessa ocasião eu já tinha colhido o material da ovelha e da vaca. Isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado de manhã, por volta das 10 horas, o rapaz da égua me liga, né, que a égua tinha morrido. Aí eu vou colher o material da égua. Aí eu fui mais ou menos 1h30 para 2 horas fazer essa coleta de material, voltei, vim para a unidade e preparei o material. Quando eu chego em casa, tomo banho, o rapaz que trabalha comigo, Maninho, liga para mim, que o bezerro tinha acabado de morrer, né? Aí eu faço tudo de novo, retorno para fazer a coleta do material do bezerro, né? Então, no caso, eu estava com 4 coletas, né? O ovino, a égua, a vaca e o bezerro, né? Bom, aí eu na segunda-feira próxima, eu fui a Fortaleza, deixar esse material lá na DAG, foi encaminhado para
o exame. E aí, no dia 2 de 5 de 2023, por volta das 10 horas, eu recebi a caixa de mensagem que os animais deram positivo, todos os 4, né? Aí foi um negócio meio danado, né? Porque a gente sabia que tinha muitos animais morrendo na região. E quando o pessoal começou a saber esse resultado, começou a ficar meio apavorado. E a partir do momento que a gente recebe o resultado de raiva, a gente começa a ter uma série de ações que são importantes para você, digamos que estão dentro do plano de contenção da própria doença, né? Então, a primeira ação, logo, no outro dia, né, dia 3, né, já o resultado saiu dia 2. Dia 3, nós agendamos reunião na Secretaria de Saúde do município, onde estava presente eu, aqui atrás. Aqui está envolvendo a secretária de Saúde do município. Aqui estava o secretário de Agricultura, Júnior Martins, veterinário da prefeitura. Aqui estava esse pessoal que é coordenador da endemias. Então a gente sentou, onde eu fui relatar para elas, né, o fato ocorrido dos animais. Aqui é a Paula, que é a agente de saúde lá da Lagoa dos Cavalos. E a gente tinha que desenvolver toda uma ação para a gente tentar identificar quem eram as pessoas que tinham contato com esses animais, né? E a gente já definiu que essa ação ia ser... Eu já tinha pré-agendado com os produtores uma reunião na quarta-feira à tarde. Então, nós combinamos para quarta-feira à tarde, né, fazer um trabalho em parceria. Eu ia fazer uma apresentação da doença dos produtores, né? E o pessoal da saúde ia aproveitar, ia fazer uma entrevista com todas as pessoas que tiveram contato com os animais. E aí ver caso por caso quem realmente precisava tomar soro, quem precisava tomar vacina. Isso aí ficou por conta do pessoal da saúde, tá bom? E no mesmo dia, dia 3, por volta do meu dia, a gente fez a raid, eu e o Adriano aqui, que é o Adriano, né? A gente foi falar um pouco da questão da doença, do fato de a gente já ter um laudo positivo, que a gente estava realizando essa reunião na Lagoa dos Cavalos, na Associação dos Criadores, que os produtores fossem participar, porque nessa ocasião a gente ia fazer uma explicação sobre a doença, e a saúde ia fazer o levantamento das pessoas que tiveram contatos. Lembrando que, apesar dessa reunião, a Secretaria de Saúde do município andou casa por casa, fizeram um trabalho espetacular, casa em casa, entendeu? Entrevistando as pessoas que tiveram animais falecidos em 100 dias, tá bom? Ok. Bom, aqui foi a reunião, né? Dia 4 já. Dia 4, onde eu convoquei os produtores para a gente fazer uma breve apresentação sobre a doença. Nesse caso aqui, gente, tem que ser a coisa bem direcionada para o produtor, linguagem do produtor. Eu fiz a apresentação de raiva para ele com 6 por 7 lâminas, entendeu? Só dizendo que a doença é provocada pelo vírus, não precisa dizer o vírus, qual é a família do vírus, nada disso. Pronto, só lembrando, você se lembra que teve a Covid, o pessoal não estava morrendo de cara deram vírus? Pronto, a raiva também provocada pelo vírus, só que transmite esse vírus, é um morcego. E aí depois eu me coloquei mais na sintomatologia. Por quê? Porque eu precisava de saber, dentro desse grupo, quem perdeu animais com algo parecido. Por isso que o foco mais foi sintomatologia. Eu fui explicando, eu selecionei 20 sintomas, né, de um animal raivoso pode apresentar, e fui explicando de um por um, né. E aí a gente fez esse trabalho, entendeu? Aí quando terminou essa apresentação, eu convoquei os produtores, todos eles, para procurar essa gente, para informar se nos últimos 90, 100 dias, alguns deles perderam animais, né, com essa sintomatologia que a gente estava descrevendo, tá ok? Por isso que a gente, foi um trabalho demorado, e a gente fez isso com, digamos, muita atenção. Era preciso, nesse momento, o produtor ficar bem ciente do que estava acontecendo. E nessa mesma oportunidade, nós reforçamos aos produtores a necessidade de eles fazer a segunda dose, fazer as 2 doses de vacina contra a raiva. Já porque a região, há uns 25 anos atrás, segundo eles, já houve um surto de raiva
que na época morreram animais e veio um pessoal de fora e fizeram captura de morcego. Mas só que lá para cá eles não vinham vacinando mais. Por isso a gente indicou logo fazer a primeira dose e a segunda repetir por 21 dias, né? Esse processo. Então esse trabalho já foi no dia 4 que nós fizemos. Bom, esse trabalho nós levantamos a seguinte situação, das pessoas que foram entrevistadas, 63 pessoas, né? Tomaram soro mais vacina, 29, tomaram vacinas, 32 pessoas e foram dispensadas 2 pessoas. É que nesse momento vem aquela coisa, o sujeito mora numa casa, aí morreu um bovino, aí a pessoa nem chegou perto, mas acha que pode ter contraído a doença. Aí foi explicado bem direitinho, o pessoal da saúde foi entrevistando pessoa por pessoa, ok? E com relação aos produtores, nós levantamos que 59 bovinos, né? 3 equinos, 35 ovinos e 12 suínos morreram, segundo os produtores, com algum daqueles sintomas que nós apresentamos, né? Então aí veja que foi digamos, uma mortalidade bem significante, tá ok? Bom, aí depois, dia seguinte à apresentação, uma nova notificação de um bovino, né? Um quadro bem característico de doença neurológica. Esse bovino eu tive a oportunidade de ver, ele morreu no dia seguinte. E aí, como eu percebi que o caso era bem característico, a gente não fez coleta de material. Nesse caso não, tá bom? Porque eu não via necessidade. E tem até um procedimento de quando você está diante de uma área, né, de um surto, onde você já detecta que a doença existe, já tem diagnóstico laboratorial. Se você acompanha o animal e você vê que a evolução do animal é um quadro bem característico de raiva, não há necessidade de fazer coleta de material. Entendeu? Isso aí foi que a gente combinou, que a gente procedeu dessa forma. A não ser que o caso seja suspeito, a não ser que seja uma mortalidade onde você suspeita que pode não ser, mas se for um caso de evolução bem característica, não há necessidade. Até mesmo por questão de segurança nossa, né? Isso foi no dia 5. Bom, aí passaram 5 dias, no dia 10, nós fomos fazer um trabalho onde eu fui passando desses produtores que perderam animais e fui conversando com eles, não com todos, com alguns, entendeu? Onde a finalidade era a gente pegar a coordenada geográfica e fazer algum levantamento daquilo que eles tinham observado em termos de sintomas, né? E outra coisa importante também nesse momento é para a gente levantar aquilo que era comum que todos relatavam, entendeu? Eu gostando de perguntar, me diga 2 coisas que você observava que eram comuns que morreram. Aí você vai fazendo essas informações para você entender de forma geral qual foi a sintomatologia que foi bem característica na região, ok? Bom, aí dia 10, né? No dia 13, uma nova notificação de um bovino também. Esse animal eu acompanhei também, eu vi as 3 fases que ele passou, era um caso clássico de raiva e a gente não fez coleta de material porque eu não vi necessidade desse animal, mas todos eles eu tenho visto, né? Isso no dia 13. No dia 20, um caso interessante foi o Flávio Matoso, ia passando lá na estrada e viu uma jumentinha e os 3 urubu por perto, né? Aí parou, olhou e achou estranho ver a jumentinha e não ver a mãe. Aí começou a olhar e procurou, encontrou a mãe caída dentro lá do meio do mato. Aí ligou para mim, eu fui olhar esse animal e esse animal foi muito interessante esse caso, porque eu tive no sábado de manhã examinando esse animal, fiz até uma avaliação clínica nele bem interessante. Ele já tinha sintoma de, podia ser raiva, já tinha algum indício de uma doença neurológica. Sábado de manhã, esse animal estava malhado. Domingo pela manhã, eu não pude ir, mas meu pai que trabalha comigo foi e bateu o vídeo.
ela já estava em decúbito lateral com espasmo muscular. E domingo à tarde, cheguei 4 horas da tarde, esse animal tinha falecido por volta do meio-dia. Mas eu colhi material de desse jumento e até no momento agora que eu fiz a apresentação, eu não recebi o resultado. Mas eu vou dar o resultado quando eu comentar o vídeo dos casos clínicos. Mas foi uma coisa tão rápida que para mim, a dúvida que realmente, que era sintoma neurológico, eu não tinha dúvida, né? Mas se fosse, seria uma coisa muito interessante para nós veterinários de tirar por vez da nossa cabeça que as doenças têm prazos definidos, né? Não é, gente, entendeu? Eu vou aguardar o resultado para a gente ver isso direitinho. E esses casos que eu estou falando aqui, eu vou comentar cada um quando eu for apresentar a segunda parte do vídeo, tá bom? Bom, feita essa parte aí, né? Depois dessa notificação, aqui eu fiz um quadro onde eu organizei a sintomatologia apresentada. Essa sintomatologia tanto no aspecto daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu tinha visto, né? Eu posso dizer que eu vi 4 animais mortos e mais 3 casos, não, foi 4 animais, foi 4 coletas, 2 casos que eu acompanhei, que o diagnóstico foi clínico, e mais a jumentinha que a gente está aguardando o resultado. Então, resumindo, a gente deu para fazer uma organização em termos da evolução sintomatológica do animal raivoso. Então, aqui nós temos praticamente 4 fases. A primeira fase que é uma mudança de comportamento. Aqui você pode ter um animal que pode ter basicamente comportamentos atípicos, e aí a gente tem um caso interessante que eu vou citar lá quando eu citar mais os casos clínicos. Sonolência e depressão foi o mais comum que a gente contou. Excitabilidade e agressividade praticamente tem um caso. Depois dessa fase, quer dizer, é imperceptível, vem uma fase que é bem característica em coordenação motora. É o andar cambaleante, começa a perder controle dos membros posterior. Quando cai, tem dificuldade de levantar-se. E por outro, cai e não levantam-se mais. Depois tem uma terceira fase, que é o decúbito external. E aqui você percebe uma sensibilidade a estímulo doloroso diminuído, diminuição do tom da cauda, não come, não bebe, fica mugido frequentemente, salivação excessiva, viscosa e espumante, hipersensibilidade aos estímulos externos. Opa, peraí. Tremores musculares e ou mioclonias. E por último, o animal ele arreia, como a gente diz, e fica em decúbito lateral. E aí você percebe perda do tônus da cauda e do ânus, movimento de pedalagem, paralisia ascendente, perda de resposta ao estímulo doloroso ascendente, ranger de dente, paralisia flácida dos membros, espasmo muscular, insensibilidade a estímulos externos, obstótomo, dispneia, crise convulsiva e finalmente morte. Então aqui basicamente são as etapas evolutivas que a gente conseguiu organizar nos casos que a gente acompanhou. Bom, após essa fase aqui, né, que foi a última notificação, dia 20 que a gente recebeu, né, e quando a gente, no dia 10, quando a gente saiu para fazer a entrevista dos produtores, a gente pegou nessas coordenadas pontos para a gente definir, né, onde era o nosso foco de ação, onde é que a doença mais se concentrava. Nós chegamos à conclusão que aqui, né, em torno do Serrote da Tapera, aqui é onde tinha os nossos casos de animais que estavam sendo relatados como tendo morrido por raiva. Aí aqui nós fizemos um espaço aqui fazendo a melancia em 2017. Nós tivemos também aqui um foco de raiva aqui, mas nesse caso foi isolado nessa propriedade, que era uma propriedade muito grande. Ela ficava praticamente a 25 km do atual foco, né, Serrote da Tapera. E aí depois nós colocamos esses 4 pontos aqui, foi onde nós tínhamos cadastrado as 4 furnas dos morcegos que estavam alojados, né? Aqui no canal, né? Esse aqui é um canal que passa, o canal da integração que levava para Fortaleza, e aqui eram as furnas que nós encontramos. Então esses eram 4 pontos
que nós encontramos que tinha morcego na época. Bom, a próxima etapa, né, já no dia 24 de 5 de 2023, foi a formação da equipe de captura. Aqui nós formamos uma parceria, aqui tem o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, o Bergson, aqui tem o Edson, aqui sou eu, o Fábio, o Dino, aqui é o líder da comunidade Lagoas Cavalo, a Sâmia, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, das Enemias. Então nós formamos 3 turmas, né? Cada turma de manhã ia para um lugar diferente com a finalidade da gente descobrir, né, onde esses morcegos estavam escondidos, né? Partindo do princípio, segundo esse foco aqui, né, nós entendemos que ou estava em torno aqui do Cerro da Tapera, ou estava nos novos canais da integração que foram construídos, ou então estava alojado nos antigos canais, né? E aí nós dividimos a turma, e das 3 turmas, somente a turma que foi para o Cerro da Tapera identificou a presença de morcego hematófago. Então, realmente, os morcegos estavam lá no serrote da Tapera. E aí a gente nos preparamos, isso no final da tarde, e quando foi à noite, né, nós fomos para fazer a nossa subida, né? Aí, gente, dando continuidade ao nosso trabalho, nós estamos aqui agora na outra etapa, né, do acompanhamento do surto. Aqui nós estamos no Cerro da Tapera, nós estamos na região bem alta. E aqui nós estivemos aqui pela manhã. E lá embaixo ali nós identificamos a gruta, né, a fonte, onde os morcegos estão alojados. Nós estamos aqui junto com um grupo da Secretaria de Saúde do município de Russas e a Secretaria de Saúde do Estado, junto com a gente da DAGRE, para a gente armar uma estrutura, para a gente começar um processo de capturar esses morcegos e aí ver se a gente consegue baixar essa população. O local aqui é complicado, o acesso aqui é difícil chegar aqui, entendeu? Mas a gente veio pela manhã, pegando informação de alguns produtos, de alguns pessoal que já mora na comunidade, já conhecia essa gruta, e a gente veio aqui e identificamos que ela tem uma população de morcego bem significante. Bom, aí aqui depois já a gente já fazendo a armação dos raids, né? Vai pra cá, pista, não. Preparadamente pra gente sou eu. Aí a gente. Olha, cadê o Dino? O Dino ficou lá fora. As capturas do morcego, né? Um fato interessante é que realmente depois percebeu que essa furna ela tinha uma saída aqui de lado. E quando a gente estava fazendo captura do morcego, os meninos estavam aqui, perceberam que estavam sempre saindo morcego por aqui, ó. E a gente não sabia, né? É tanto que quando nós chegamos para fazer a captura, a gente pensou aí de estimar capturar entre 15 a 20 morcegos, e a gente só capturou 6, né? E aí por isso que a gente está aí agendando uma outra ação para a gente poder fazer uma captura melhor. Aqui é uma a gente Vai, pelo mijou minha roupa esse rapaz. capturando morcego. Aí, vou soltar. Aí, ó. Essa puta me morre. Essa filmagem aí, ó. Essa luva, os dentes estão ultrapassando, viu? Meu Deus, uma minha mão aqui, mas tudo bem. Quer me dar ele? Não. Aqui outro. Esse aqui não. Esse aqui dá aqui pro tamanho que der. Dá uma batida aí pra não bater essa rede. Tem outro pequeno aí caindo em cima. Aqui vai com a pinça. Então, leva. Aí. Roberto, vai aqui pra dentro, vai ficar comigo aqui dentro. Rapaz, essa luva tá tão fina que o dente bateu na minha mão. Essa pensa que é uma mentira. E ela tá prenha, de poucos meses, de uns. Aí, ó. É uma fêmea, né? É. Ui, tu segura, viu? Tá mordendo, filha da puta. Só aqui no polegar dela. Você tem que vir pra cá, velho. Aí você não consegue, não. Passar por... Vai. Tu vai ficar aqui comigo. Rapaz, eu estou filmando essa operação resgate.
Tá aqui outro, acho que aqui é grande. Aí não. Segura aí, velho. É, eu voltando. Olha essa aqui. Olha o dedo da lanterninha, né? Pode deixar, ele não pega tua mão. Segura aí. Não, não, cadê a gaiola? Eu tô indo aqui, mano. Vira esse pra cá. Eu tô indo aqui, mano. Pegou? Ei, vira esse pra cá. Toma, Se velho. puder. Tá preso. Olha aí, mano. Aí, ó. Essa luva aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. É onde tá o rasgo. Ele rasa, né, mano? Não, a luva velha. Pronto? Rapaz. Bom, aí aqui nós temos os morcegos capturados, né? Quando eu disse assim, vamos filmar, Nós capturamos Passou 6 um morcegos, carro, né? Olha o focinho do filho. silencia. Faz o focinho do barco dele. Segura aqui, ó. Pode botar na terra, pode tacar na terra. Aqui tem uma foto do bichinho aqui que a gente conseguiu bater de frente, né? Do Demodus, né? Esses são os vampiros chamados. E aqui foi uma foto interessante que foi raro, primeira vez que eu tinha visto, né? Onde a mãe carregando o filhotezinho aqui, ó. Mas é impressionante, quando a gente estava tirando a rede, ele não largava a mãe de jeito nenhum, né? E segundo o colega que estava com a gente, ele informou que isso é como se fosse quando eles vão ficando mais adultos, né? Adultos não. A mãe começa, quando sai para fazer espoliação, leva ele justamente para eles aprender o voo, aprender a ir para a furna e voltar para a furna, a fazer a questão do repasse, né, do corte. Então, é aprendizado de sobrevivência da espécie, né? Então, a mãe vai carregando os filhotes aqui, né? Quando ela vai fazer a espoliação, ela leva o filhote para acompanhar, como se diz, aprender a como sobreviver, né? Isso interessante. E aqui, a última parte é os meninos, a gente passando a parte vampiricida, né? Aí na região postal dos morcegos, né? E aí soltamos o estudo que cada morcego que você faz operação, Ele volta nas costas para ele ver você também, né? Ele pode pegar a cabeça de você e passar a língua assim. Aí morre. Lampejos outros quando chegam nas furnas molhadas, veladas, né? Faz parte do hábito natural dele. E aí os que lambem a parte da casa contaminando e morrendo. Então, de forma que a gente, com essa ação, a gente praticamente termina essa primeira etapa, né, desse processo e nós combinamos que talvez em setembro, outubro, nós vamos retornar essa furna e agora a gente vai colocar uma rede, né? No caso aqui a gente vai ver se a gente coloca uma rede aqui nessa saída, né? E outra embaixo, ver se a gente consegue ter uma captura melhor, né? Mas há uma estimativa que foi feita estimativa em torno de 80 animais, né? 80 a 100 animais na furna. Talvez aí, se nós colocamos a parte vampiricida em 5, talvez aí fique uns 15 a 20 na colônia, né? Mas setembro, outubro a gente vai voltar aí para a gente fazer o monitoramento. Então é isso que eu queria deixar para vocês, né? Essa primeira parte, né? Desse trabalho que nós fizemos aqui no nosso município de Russa, né? Trabalho muito interessante desde todo o começo, né? E aí agora a gente vai apresentar depois a segunda parte, onde eu vou explicar só os casos clínicos, né? Os 6, 7 casos clínicos, onde eu tenho foto, onde eu levantei informações. E aí vai ser muito bom aí os colegas veterinários, tanto da parte de campo, como também das agências de defesa do Estado, para tomar um pouco mais de conhecimento, entender a grande variabilidade sintomatológica dos animais que estão cometidos de raiva, né?
Então, aí nos casos que eu vou apresentar, a gente vai ver como isso é bem característico, isso é bem notório, ok? E o mais uma vez, meu obrigado, atenção e até a próxima.